diminuiu. Pai amado, não interessa que ele diminuiu, o que importa é que o Senhor cresça. Não interessa que ele desapareça, o que interessa é que o Senhor apareça, papai, pois ele é teu servo, o Senhor está aqui para ser usado por ti, pai, da maneira que o Senhor achará melhor, pai. Usa o teu filho, papai, no sobrenatural, e aquele que crê receba com a salva de palmas. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Noite de vitória, estar mais uma vez na casa do Senhor, trazendo uma mensagem para os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 19, versículo 9. Glórias a Deus, aleluias. Deus maravilhoso, Deus já está na casa operando, já foi louvado, já foi orado. Deus está fazendo maravilhas na vida de cada um aqui. Eu não sei como que você entrou aqui, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus entende o teu coração, o teu pensamento, sabe de tudo que você necessita nesta noite. E hoje Ele tem uma palavra para o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que já se faz presente em nossos meios. Deus de maravilha. A palavra do Senhor ali em Lucas 19, no versículo 9, diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se foi perdido. Glórias a Deus, aleluia. Ainda de pé, feche os seus olhos. Medite agora na palavra do Senhor. Tenha agora uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, soberano Deus de Israel, Senhor. Aqui estamos na tua casa, Senhor meu Pai, para mais uma noite, Senhor meu Pai, de comunhão, Senhor meu Pai, na tua presença. E o Senhor, meu Deus, vai derramar a glória, vai derramar a graça, Senhor, meu Pai, sobre cada um que aqui está, Senhor. Faça o teu querer, papai querido, Senhor, meu Deus. O Senhor que conhece o coração, a mente, que esquadrinha tudo, Senhor, meu Deus. Nada fica encoberto dos seus olhos, Senhor. Derrama graça, derrama virtude, Senhor, meu Pai. Derrama cura, Senhor, meu Pai, na alma, Senhor, meu Pai. Derrama cura, Senhor, meu Pai, do teu bálsamo, Senhor, meu Deus, sobre cada coração ferido, Senhor, meu Pai. Aquele que necessita, Senhor, meu Pai, ser tocado nesta noite. Que o Senhor vai derramar uma unção diferente, um poder sobrenatural. Que o Senhor, meu Deus, possa cobrir, Senhor, meu Pai, com o manto santo, Senhor, meu Pai, do alto dos céus. Derrama graça, derrama virtude, Senhor, meu Pai, sobre cada um que aqui está, Senhor, meu Pai, porque o Senhor entende, Senhor, meu Pai, da fraqueza, da dificuldade que tem, Senhor, meu Pai, para estar na frente da obra, Senhor. Mas que o Senhor, meu Pai, o varão de guerra, venha estar, Senhor, meu Pai, na frente, na peleja, nessa luta, nessa dificuldade, papai querido, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, vai operando as suas maravilhas em meio ao teu povo. Podem se assentar, tomar os seus assentos, glórias a Deus, aleluia. Deus de maravilha, Deus tremendo, Deus de Israel. É uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa do Senhor, que veio ao meu coração nesta noite, para transmitir aos irmãos, para transmitir tudo aquilo que não veio de mim, mas que veio do Espírito Santo de Deus, para falar contigo nesta noite. É uma palavra que está sendo revelada sobre Zaqueu, um homem, um publicano, um homem que cobrava impostos, um homem que vivia a sua vida cobrando aquilo que era justo, mas talvez ele não cobrava muito além do que era justo, mas talvez ele queria enriquecer com as coisas um pouquinho a mais, querendo passar a mão em algumas coisas que não era dele, porque o que é de Deus, e o que é do homem era do homem. Mas Zaqueu, como ele era um publicano, ele era um homem de leis, ele era um homem acima de cargos grandiosos, tinha homens poderosos
soldados atrás dele. Ele poderia fazer o que ele queria. Ele poderia chegar na sua casa e tomar o que ele quisesse de você. Se você não desse o que era de direito, você perderia algo a mais na presença dele. Porque ele era um homem de lei. Ele era um fariseu. Ele andava com os publicanos, com todos aqueles que odiavam a Jesus, que odiavam a palavra que era pregada de Jesus. Mas hoje Deus veio me trazer essa palavra para você. Sabe por quê? Porque Zaqueu, ele como um homem como eu e você, que tinha carne, tinha um coração, tinha uma mente, tinha visão, falava, sentia, estava tudo ali também. Era um homem pecador, mas ele tinha coração, ele tinha uma alma. Deus manda dizer para ti que você também tem uma alma dentro de você, que clama todos os dias o nome do Senhor Jesus, porque Ele não te esqueceu, mas a tua alma luta todos os dias contra você mesmo, para que você não venha para a igreja, para que você não clame ao Senhor. Mas o Senhor manda dizer também para ti que Zaqueu, ele era um homem também que não tinha visão, ele não sabia quem era Jesus, ele entendia sobre as leis dos publicanos, o que era do Velho Testamento, o Antigo Testamento, que era pregado sobre a lei. Hoje você não vive pela lei, porque se você vivesse pela lei, você nem aqui estaria, porque a lei é rigorosa, a lei é muito pesada para qualquer um de nós que estamos aqui, porque hoje, pela graça do Senhor nosso Jesus, nós vivemos pela graça, porque se você vivesse no olho por olho e dente por dente, hoje poderia entrar alguém aqui e assassinar todo mundo por estar pregando o Evangelho, mas hoje não. Hoje você vive pela graça que foi concebida a ti, para que você esteja aqui hoje em livre, espontânea vontade, porque Jesus encontrou você à beira do caminho e olhou para você e diz: ei, ainda tem conserto para ti, porque a palavra um pouquinho adiante vai falar sobre um homem, glórias a Deus, aleluias, que estava no meio do caminho, para não ficarem minhas palavras. No versículo 31 diz: e tomando consigo os 12 disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumpra o que do Filho do Homem, tudo que pelo profeta foi escrito. E lá no 35 ele está dizendo: e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. O Senhor nessa noite veio relembrar esse cego, porque Jesus ele não ficava apenas em um lugar. Jesus não pregava só na sinagoga, não, entre quatro paredes. Jesus ia e pregava, anunciava o Evangelho, curando e libertando todos aqueles que vinham a Ele. O interessante é que agora Jesus, então, esse homem está à beira do caminho, é um cego, não enxerga, não tem visão. Você tem visão? Você pode enxergar a luz que está brilhando ao teu redor. Você pode enxergar agora o que Deus fez para você todos os dias. Mas esse homem, ele não tinha aquela visão que nós temos hoje. Mas ele ficava na beira do caminho mendigando. Mas ele ouvindo, escutando que havia Jesus vindo à beira do caminho, esse homem começa a clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque eu creio que aquele homem, da tua pequena fé que ele tinha, mesmo ele não enxergando quem era Jesus, mesmo ele não sabendo quem era Jesus, mas ele teve fé. Ele teve fé em seu coração que ele poderia ser curado. Sabe por quê? Porque além de ele ser cego, mas ele tinha ouvido, ele escutava os feitos que Jesus tinha feito. Hoje você não é surdo, você tem ouvido, você escuta o que Jesus fez, porque a palavra é pregada todos os dias. Você vem na casa do Senhor e o Senhor está pregando, está falando contigo. Tudo aquilo que Ele tem feito na sua palavra, nos evangelhos, Ele curou, Ele expulsou demônios. Isso é ouvido. A gente escutamos, guardamos em nosso coração e sabemos que Jesus está próximo. E esse homem, então, ele entendeu que se ele visse Jesus, ele poderia ser curado. Mesmo ele
sabe quem era Jesus. Você conhece Jesus? Você nunca viu Jesus. Se ele chegar aqui agora na porta da igreja, você vai conhecê-lo? Nenhum de nós vamos conhecê-lo. Esse homem com os olhos cegos, ele não sabia quem era ele, mas sabia da fama de Jesus. Hoje você conhece a fama de Jesus. Aleluia! Hoje Jesus, ele chega devagarzinho, andando à beira do caminho, com aquela grande multidão, mandando aquele homem se calar. Fala, ei, fica quieto, não incomode o mestre, não incomode-o. Mas mesmo assim, ele com aquela fé que ele tinha dentro de si, aquela vontade de ser curado, ele clamava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje, todos os dias, nós clamamos a Ele para que Ele tenha misericórdia de nós. Todos os dias nós clamamos a Ele, porque todos os dias nós estamos ali, igual aquele cego, à beira do caminho. Muitas vezes nós estamos à beira do caminho esperando Ele passar. Sabe por quê? Porque a provação é grande, a luta é grande. Muitas vezes a gente paramos na beira do caminho e ficamos refletindo o que nós vamos fazer na nossa vida. Muitas vezes a gente paramos ali e ficamos sem entender para onde eu vou, para a esquerda, para a direita, para trás ou para frente. Fica sem direção e fica sentado à beira do caminho. Mas aí você escuta que há um homem chamado Jesus que faz milagres em Jericó, em Jerusalém, em várias partes remotas ali da Galileia. E você se anima, porque você sabe que há um homem poderoso, um homem que faz milagre, um homem que renova a tua força todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Interessante então que agora Jesus, escutando aquelas pessoas, mandando ele se calar, pede para que ele venha. E eles trazem ele. E pela graça do Senhor, o Senhor o cura. Ali já é um dos milagres de Jesus, até chegar na cidade de Jericó, onde ele vai ter um encontro com Zaqueu. Quantos Zaqueus estão aqui, subiram na árvore querendo enxergar Jesus? Quantos Zaqueu está esticando o pé porque não consegue enxergar Jesus por causa da multidão? Está tentando enxergar, mas ainda não está vendo Jesus ainda. Isso é mistério. Porque tem muita prova na frente e não consegue enxergar. É muita luta, não consegue ver Jesus. Sabe por quê? A multidão é tão grande que começa a querer desanimar no meio do caminho porque não consegue chegar até ele. Mas é interessante que Zaqueu, ele não desanimou. Interessante que agora Zaqueu, então ele olha aquele pé de zimbro. A Bíblia diz uma figueira, muitas Bíblias tem outros falados. Então ele sobe nessa figueira. E dali de cima ele tenta enxergar Jesus. Mas o interessante é que agora eu fico imaginando agora Zaqueu em cima daquela árvore. Mas quem será Jesus ali no meio daquela multidão? Qual que será ele ali? Porque havia muitas pessoas em volta de Jesus. Havia tantas pessoas que talvez ele ficou perdido e ele não conseguia enxergar Jesus. Sabe o que Deus manda dizer para ti nesta noite? Que muitas vezes você não enxerga Jesus. Mesmo ele vindo, ele já está te observando, ele já te enxergou já. Você não precisa ficar se escandalizando, você não precisa ficar gritando. Ele já te viu. Ele já está te observando desde o momento que você saiu da tua casa hoje. Desde o momento que você começou a vestir as suas vestes para vir para a igreja, ele já te enxergou lá dentro. Ele já começou a te observar e falou: eis que você ainda não tem conhecimento de mim, você não me enxerga, você não me vê, mas eis que eu te vejo. Aleluia! O interessante é que agora então, ele está em cima da árvore, Zaqueu está em cima da árvore ali, tentando observar quem é Jesus. Mas Jesus então ele diz: ei Zaqueu, desce depressa, que eu tenho para ficar em tua casa.
Porque eis que eu vou pousar na sua casa. É interessante que agora Jesus olha para você e diz: ei, abre a porta da sua casa para mim. Abre a porta da sua casa, porque eu quero me banquetear contigo. Quantas vezes você tem abrido a porta para o Senhor Jesus? Quantas vezes Ele te chamou para você abrir a porta e se banquetear com Ele? Aleluia, Deus. Mas a luta foi grande e você fechou a porta, porque você ainda não enxergou Jesus de cima da árvore. Mesmo subindo em cima de alguma coisa, ainda você está com os olhos fechados. A luta é grande, dificuldades. Mas Jesus, nessa palavra ali, no versículo 9, ele disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação para a sua vida. Hoje veio a salvação para a tua casa. O tremendo agora é que Jesus, então, entrando agora com Zaqueu na sua casa, muitas pessoas começaram a murmurar. O interessante é que Jesus, ele gosta de andar com os pecadores, meu. Jesus, ele não anda com quem é certinho, não. Jesus, ele anda com aquele que é bravo, com aquele que é ruim, com aquele que já fez coisas piores. E Jesus escolhe aqueles. Porque a palavra do Senhor diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, para todos aqueles que estão com a alma ferida, machucada. Ele veio para passar o bálsamo. Ele veio para entrar dentro da sua casa, para fazer a diferença no meio do teu lar. Interessante que agora, quando ele fala essa palavra, ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, você é filho de Abraão. Cada um de vocês que estão aqui é filho de Abraão. Cada um de vocês que estão aqui tem do sangue a descendência de Abraão. Porque a promessa foi feita a Abraão que ele seria pai de nações. E a palavra foi se cumpriu em toda a geração dele até chegar na nossa geração. Muitos de nós aqui somos descendentes dele. Muitos que estamos aqui hoje, nós estamos aqui porque Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. Então Jesus, ele te convida hoje a entrar na sua casa. O Espírito Santo de Deus me revela: abre a porta da sua casa agora. Glória a Deus, aleluia. Abre a porta agora, abre a porta do seu coração agora nessa noite. Estava fechado, estava duro. A palavra já nem entra mais. O Espírito Santo me revela. A palavra, ela bate e volta. Ela bate e volta. O coração está tão duro que tudo que é falado já não se encaixa mais no teu perfil. O teu perfil agora está tão diferente que agora você não tem mais aquele perfil que você tinha na primeira essência. O perfil mudou agora. Agora ficou tudo diferente. Agora você não tem mais aquela intimidade gostosa que você tinha. Porque quando você sobe em cima da árvore e tenta procurar Jesus, sabe o que o Espírito Santo me revela? É que você ainda começa a chorar. Porque falta aquela intimidade tremenda que você tinha com o Espírito Santo. Aquela intimidade gostosa que você tinha. E Jesus, olhando para você nesta noite, diz: ei, é tempo de abrir a sua porta. É tempo de ceiar comigo. Porque o que eu tenho para você é especial, é melhor do que o mundo tem. Para Zaqueu, ele tinha algo diferente. Zaqueu, que era um ladrão, publicano, rebelde, um homem sem escrúpulos. Mas agora, diante de Jesus, o que ele fala para Jesus? Lá no versículo 6, no 8, ele diz: e levantando-se Zaqueu diz: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens.
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei e duplicarei. Aleluia, Deus. Glória a ti, Pai. Porque o interessante é que agora ele mudou o caráter agora de Zaqueu. Agora Zaqueu não é mais um publicano que quer pegar tudo o que não lhe pertence. Porque agora ele está sentado com Jesus, agora é uma figura diferente que está com ele. É, Deus. Eu creio que Zaqueu sentava no meio dos publicanos, nos ladrões, nos fariseus, daqueles que queriam matar Jesus. Agora ele está sentado com um homem que cura, um homem que liberta, um homem que faz milagres. Agora transformou Zaqueu de dentro para fora. Aleluia, Deus. Agora começou a mudar o caráter dele. Agora ele já não é mais aquela pessoa. Agora ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele não sente rancor. Porque agora ele está sentado com Jesus. Quem de vocês quer se assentar com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Teu nome, Pai. Porque Jesus nessa noite, Ele veio para tocar o seu coração. Aleluia. Os caminhos que você anda não são os melhores lugares. Porque Jesus, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. Talvez você tente esconder alguma coisa, mas Deus, Ele está vendo. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. É, Deus, aleluia. Tudo que nós tentamos esconder de Deus, Deus revela. Sim, meu Pai, aleluia. Deus mostra o teu pecado, Ele mostra o que você está fazendo. Porque muitas pessoas brincam com a palavra do Senhor. É, Jesus. Mas Deus, nessa noite, Ele é tão maravilhoso, misericordioso, que Ele mandou você descer da árvore, porque Ele quer ceiar contigo. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele te escolheu para ceiar nesta noite contigo. Ah, Deus te lembra, aleluia. Porque agora os fariseus olhando para Jesus sentado à mesa de um publicano, todos murmurando, todos contra Jesus, e Jesus olhando para eles tranquilamente, porque Jesus não se preocupa com nada. Por que você se preocupa com as coisas que falam de você? Por que você se preocupa com as coisas, com as pessoas que apontam para você e dizem coisas que te machucam? Mas Jesus nessa noite diz para você: não afligir o teu coração. Deus, Não se preocupe, porque eu estou fechando boca de leões. amém, Jesus, aleluia. Estou fechando covas nesta noite. Aleluia, Deus lindo, aleluia. Deus é maravilhoso. Irmão, eu não te conheço, eu não sei da tua vida. Lá, assume, canta, lá. Oh, Jesus, Mas essa palavra, quando Deus me revelou essa palavra, Deus diz assim para você que Ele chegou a salvação para a sua casa. amém, Jesus, eu creio, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você estava sentado aí, o Espírito Santo de Deus me revelava uma tristeza tão grande, tão profunda, um desânimo assim tão profundo. O Espírito Santo te trouxe aqui pela infinita misericórdia do Senhor. Tem visto o choro, a lágrima, tem visto o sofrimento, tem visto o que tem passado dentro da sua casa. Veio aqui pedir uma oração pela família. Veio aqui pedir pela família. Já é um ato nobre da sua parte, de você dar o primeiro passo para que Jesus entre no seu lar. Oh, glória, aleluia. Porque era o que Jesus queria. Por esses dias Jesus começou a te apertar, começou a apertar. E você, não vou. Mas aí chegou um momento que Jesus diz: agora você vai. Agora você vai, porque é eu que estou no controle de tudo. Oh, glória a Deus. Porque Deus, Ele tem uma grande obra na tua vida. Deus me revela uma cova aberta, glórias a Deus, aleluia. Uma cova preta, ela está do teu lado,
ela, os olhos espirituais estão enxergando ela. Essa cova preta foi feita uma obra de macumbaria para destruir toda a sua casa. E é uma pessoa que está do teu lado todos os dias. Essa pessoa, ela já acendeu velas de todas as cores. E dentro dessa cova eu posso ver com os olhos espirituais, há uma caveira. Glórias a Deus, aleluia. Essa caveira está toda amarrada com correntes. Correntes no pescoço, correntes nas mãos, nos pés. O Espírito Santo de Deus manda te dizer: eis que nessa noite Ele está quebrando essas correntes. Essa noite, essa obra de feitiçaria que foi feita dentro dessa cova está caindo por terra. Porque Jesus chegou agora e olhou para você em cima da árvore, tentando enxergar Jesus, e Jesus já te enxergou. Antes mesmo de você entrar no portão para dentro, Jesus já tinha visto você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Ele manda dizer para ti: não afligires o teu coração, porque tem grande coisa para fazer contigo ainda. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer: permanece fiel. Ficou interessante que Jesus agora vem à mente e manda dizer para ti: há uma palavra de um homem que ele estava paralítico à beira de um tanque. Esse homem estava ali e ninguém o ajudava, e ia até o tanque para ser curado. Sabe o interessante da palavra? Que Jesus chega primeiro. Jesus cura aquele homem. Sabe o interessante da palavra também? Que ele fala assim: andares e cuidado aonde andares, para que não pecais mais. Porque Jesus, ele restitui. Mas a partir do momento que você sai para fora, se você não vigiar, o inimigo, ele entra contigo. Ele começa a fazer tudo o que ele tem feito lá no seu lar. Glória a Deus. E ele vai dizer para ti: vigia. Vigia. Porque o Senhor tem grande obra. Amém? Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Deus maravilha, Deus de. Então agora Zaqueu está sentado com Jesus. Agora ele pode entender, agora ele tem visão de quem é Jesus. Agora ele tem uma intimidade. Agora ele pode contar para Jesus quem ele era. É interessante que agora Jesus está falando para você. Conte quem é você para Jesus. Não é para o seu vizinho, não é para o seu irmão. Não, conte para Deus. Porque é interessante que Jesus, ele fala: entrai no seu aposento, fechai a sua porta e tenha uma intimidade com o Pai que estás no céu. Porque Ele conhece o teu coração. Deus manda dizer para ti, mano, não se preocupe, porque Deus é na tua vida. Tem coisas ainda que você não entendeu, planos de Deus que ainda não concluíram na sua vida. Você andou meio cambaleando, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer restaurar a sua fé. Ele quer te trazer para um algo diferente do que você vivia. Ele quer ter uma intimidade tremenda contigo. Jesus, ele mostra a você assim, uma pessoa tímida, uma pessoa que não é muito de falar, mas só que Deus, ele vai começar a te dar autoridade. Deus, ele vai começar a te mostrar coisas que você nunca viu na tua vida. Você vai começar a ter medo. Mas o Jesus que eu sirvo manda dizer para ti: não tenha medo, porque sou eu entrando na sua vida. A palavra do Senhor diz que nós somos como um vaso de alabastro. Deus manda falar para ti assim: fique como um vaso. O vaso não pode ficar de boca para baixo, mas sim de boca para cima. Porque Ele quer te encher de azeite. Primeiro Ele vai começar a te preparar para o vendaval que vem. Eu vejo um grande vento. E esse vento é forte, ele está vindo. O Senhor me mostra esse vento tão grande que vai vir ao teu redor da tua vida, que talvez você, se você não tiver preparada uma estrutura boa,
você não vai vir mais para a igreja. Mas o Senhor manda dizer para ti que é tempo de começar a criar raiz. Eu vejo você como uma semente pequena. A semente, ela tem que desbrochar. Ela tem que criar raiz, se firmar, para começar a soltar as folhas. Para assim ela suportar o peso dos frutos. Está entendendo? Porque o vento que vai ser tão grande, que se esse vento bater na irmã, a irmã não vai suportar. Esses dias o Senhor manda dizer para ti, começa a vir mais na igreja. Começa a firmar a raiz. Não se preocupe com as coisas que estão faltando, porque Jesus vai prover tudo. Nome de Jesus. Jesus vai dizer para ti que o celeiro vai começar a encher. Por enquanto está vazio o celeiro, mas o Senhor diz assim, fala para ela, não se preocupar. Acalmar o coração dela. Primeiro criar raiz comigo, porque eu vou entrar na casa. A raiz vai crescer, vai ficar forte. Vai ficar tão forte que até quem está do teu lado vai ver a tua fortaleza. Deus de maravilha. Essa árvore de Zaqueu estava subida. Deus vai dizer para ti que você vai crescer tão grande, mas tão grande, que vai ser tão lindo o que Deus vai fazer para ti. Glória a ti, Senhor. Porque Ele não te abandonou, Ele não te deixou jogar. Ele sempre esteve do teu lado. Mas é que você andou um pouquinho disperso, sem direção. Mas você achou o caminho porque Jesus mostrou para ti. Aleluia. Uma varona de guerra que está do lado ali, mulher de Deus, tem passado por luta, por provação. Mas é interessante aqui, quem anda ao teu redor vai começar a ver que você é uma mulher de Deus. Aleluia. Ele vai começar a trazer quem não é. Eita lá, cantar a batalha. Quem anda de volta de ti, que não dava valor para você, vai começar a ver que você é uma grande mulher de Deus. Sabe que a luta é grande, a dificuldade está tão grande. Você não consegue andar no caminho reto sem tropeçar, porque você é escolhida do Senhor. Oh, Jesus. O caminho é esse. Jesus disse, o caminho é esse. É pedra, é tropeço. A enfermidade vai vir todos os dias, mas Jesus está na tua vida. Aleluia. E todas as pessoas que andam ao teu redor vai começar a vir para a igreja por causa de você. Graças a Deus. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Fique firme, irmão. Não desfaleça. Que Deus tem uma grande obra na tua vida. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Deus te maravilha. Será que a igreja ficasse de pé? Deus te honra. Aleluia. Feche os seus olhos. Magnífico, Pai. Graças a Deus. Aleluia. Deus Santo, Glória, glória a ti, Senhor. glorioso Deus, Pai. Feche os seus olhos. Aleluia. Porque o Senhor já te enxergou, o Senhor não te abandonou na aflição e na luta. O Senhor já entrou na sua casa nessa noite. Enquanto você está aqui, o Senhor já está operando lá. Enquanto você clama aqui, o Senhor já está derramando um bálsamo, está derramando uma glória sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua história. Porque Ele vai começar a mudar a história de pessoas aqui, que as pessoas olhavam para você e não davam nada, mas vai começar a dar. Bendita nesse louvor, glórias a Deus, aleluia. Deus de maravilha, Santo de Israel, Senhor. Oh, aleluia, Senhor.